Sou o padre João Ricardo Moraes, sou padre da Diocese de Bragança Paulista, sou chanceler do bispo. Desde quando eu ordenei padre, já fui trabalhar na cúria, ajudar o Monsenhor Correia, e lá eu comecei a ler os livros tombos. Então eu queria falar assim, primeira coisa, as fontes que eu tenho são os livros tombos da Diocese, as cartas pastorais do primeiro bispo, que aproximadamente são 30. A Diocese, a Igreja de Bragança Paulista, o primeiro padre foi o padre Jerônimo Camargo, 1765, né, até chegar ali a 1911, no qual nós temos o cônego José Carlos Aguirre. Esse padre, esse cônego de São Paulo, cônego honorário de São Paulo, foi designado para ser vigário da Igreja de Bragança Paulista, em 1911. Quando ele chegou em 1911 na cidade de Bragança Paulista, ele se deparou que não tinha o livro tombo ali, contando a história. O primeiro livro tombo sumiu. Ele era um padre muito intelectual. Ele ficou de 1911 até 1924, até dia 8 de dezembro de 1924, no qual ele foi sagrado bispo pelo Dom Duarte do Polo de Silva. E ele escreveu um livro muito importante para a história da diocese, a Cúria tem, chamado A Paróquia, no qual ele descreve toda a região bragantina. Qual que era a região bragantina? Pegava Bragança, a cidade de hoje, que é Tuiuti, Pinhalzinho, Pedra Bela e Vargem. Toda aquela região ali bragantina. E também a região bragantina se estendia um pouco para o Juqueri, que passava em Franco da Rocha. Pois bem, ele escreveu esse livro e deu um norte. Além disso, ele era um padre muito humilde, intelectual. Ele fez grandes coisas pela Igreja de Bragança Paulista. A reforma da segunda catedral. A primeira era barroca, era de taipa, e ele viu que a cidade estava crescendo, então ele construiu, o povo ajudou ele a construir a segunda Catedral de Bragança, que foi demolida ali nos anos 60. Ele era muito admirado pelos aquelas pessoas que não eram católicas, os positivistas, que é muito forte em Bragança Paulista na época da República Velha. Nós estamos falando aí a metade do século XX, primeira metade do século XX. Veio então a nomeação dele para ser bispo, ele foi sagrado bispo no dia 8 de dezembro, como disse, de 24, só que ele não ficou bispo em Bragança, porque a Bragança não era uma diocese. O Papa Pio XI, então, nomeou ele bispo de Sorocaba, na cidade de Sorocaba, e lá ele ficou até a morte. Inclusive, foi o padre que mais ordenou padres no Brasil, até hoje. Acredito que o Monsenhor Giovanni, que estudou no seminário de Sorocaba, e o Monsenhor Arruda também. A comissão levou o Dom José Carlos Aguirre para Sorocaba. Na volta, no trem, o senhor Sebastião, é o nome que está escrito lá, narrou que a elite bragantina, que foi com a comitiva até Sorocaba, fez uma lista pedindo para que Bragança Paulista fosse uma diocese. A resposta veio já em 25, a criação da diocese, A diocese no dia 14 de julho de 1925, a criação, Tanto é que quem leu lá a ata, tudo, foi o cônego de São Paulo, que era chanceler também de São Paulo, o cônego João Batista Ladeira. Só que eles não tinham bispos, não tinha bispo. Bom, passou 1 ano, 2 anos, o Santo Padre Papa Pio XI nomeia então um bispo que estava bem longe, distante de Bragança Paulista. O nome dele é José Maurício da Rocha. Quem foi esse homem? Bom, aí é muito vasto falar sobre a biografia de Dom José Maurício. Vou tentar ser honesto possível, aquilo que eu li e aquilo que eu escutei de padres que foram ordenados por ele. Dom José Maurício, ele é da Lagoa da Canoa, uma cidadezinha pequenininha do estado do Alagoas, filho de comerciantes, teve irmãos notáveis, Virgílio Maurício da Rocha,
que era um artista que participou da Semana da Arte Moderna, depois se suicidou. A Cantalina, que era irmã dele, que era educadora, que acompanhou ele até o final da vida dele no Palácio São José, no qual ele faleceu. Tinha o irmão dele, Oscar Maurício da Rocha, que era um banqueiro. Tinha um matemático que inventou uma fórmula matemática também lá. Bom, era uma família aristocrata e Alagoas. Ingressou no seminário aproximadamente com 10 anos de idade, no seminário de Olinda, apesar de ele pertencer a Alagoas, ali, né? E foi ordenado padre no dia 29 de junho de 1908 em Maceió. Em 1911, pela sua intelectualidade ímpar, ele foi nomeado cônego da Bahia. Em 1913, numa viagem apostólica com Dom Jerônimo Tomé, primaz da Bahia, que ordenou que sagrou de bispo, ele conheceu o Papa São Pio X, no qual ele foi nomeado Monsenhor Camareiro Secreto do Papa. E o Papa deu para ele uma encíclica muito famosa, chamada Pascendi, que é importante, vai nortear todo o episcopado dele. Né? Tanto é que o lema dele é Cristo tudo em todos. Né? E o lema de São Pio X é restaurar tudo em Cristo. Essa é a visão eclesiológica do começo do século XX. Bom, depois de vários tempos, o dia 19 de maio de 1919, ele é nomeado bispo para Corumbá. E quem o sagra de bispo é o Dom Jerônimo Tomás, primaz da Bahia, né? Sagra de bispo. Uma coisa interessante, lendo e relendo as coisas da Cúria, ele foi nomeado bispo para Porto Nacional. Ele não aceitou ser bispo porque amava muito a terra dele, a terra natal que era o Alagoas. Na segunda chamada é Corumbá, ele nem sabia onde ficava Corumbá. Não sabia fisicamente, claro que ele tinha a noção do Brasil. E ele vai para Corumbá, ele é o terceiro bispo de Corumbá. Lembrando que Corumbá era ali no Mato Grosso, pegava a diocese de Corumbá, era uma diocese muito, mas muito precária. Muito precária, pegava os dois estados do Mato Grosso, mas também a parte do Amazonas e tudo mais. Bom, ali ele começou seu pastoreio. Ficou um tempo lá e ele, vendo as necessidades, como o Brasil estava surgindo ali a política café com leite, né, que era o estado de São Paulo e Minas Gerais até a década de 30 na era Vargas, ele resolve escrever um livro chamado Brasil Desconhecido. E ele vai até o Rio de Janeiro, numa reunião com o Cardeal Leme. Lembrando que nessa época nós não tínhamos a Conferência Nacional do Brasil. Quem mandava no Brasil na época era o Núncio Apostólico, o Dom Mazella e o Cardeal Leme. É uma figura muito importante na história do Brasil, né? Tanto é que ele ajudou a tirar o Washington Luiz do Palácio do Catete e tudo mais, da Revolução de 30. Ele chega ao Rio de Janeiro com um livro chamado Olha, os bispos, vocês conhecem aqui um pouco do Nordeste, um pouco de São Paulo, um pouco do Rio de Janeiro, um pouco de Minas, o Sul do Brasil, mas vocês não conhecem o Brasil Desconhecido, né? Que é aonde eu sou bispo, de Corumbá, aonde eu cheguei lá tinha 2 padres. Ele então manda uma frota de padres redentoristas americanos para ajudar ali na evangelização de Corumbá. Bom, ele fica em Corumbá durante 8 anos com o bispo. Uma tese da Unicamp, meio que criticando que ele não ficava muito na diocese de Corumbá, na sede. É porque ele fazia evangelização através em cima de um burro. Né? Ele mesmo fala, está escrito na carta lá, no livro Tombo. Ele junto com os padres fazia visita pastoral. Esse inteirinho aí, o Dom José Carlos Aguirre vai para Sorocaba. No dia 4 de fevereiro de 1927, o Papa Pio XI nomeia ele bispo de Bragança Paulista. Bragança, não chamava Bragança Paulista ainda. O trem sai, ele vai até São Paulo, né?
Na época era o Dom Duarte Leopoldo e Silva, que foi administrador apostólico de 25 a 27, na Diocese de Bragança. E ele vai até São Paulo, tem as conversas lá, pega o trem na Estação da Luz às 3h30 da tarde, chega em Bragança Paulista às 6h20 da noite. É recebido com uma calorosa salva de palmas e tudo mais. Os representantes da elite bragantina também o recebem, saiu até no jornal na época. E com isso ele começa o pastoreio da diocese. Quando ele sobe para a Catedral de Bragança Paulista, toca-se um canto, Et Sacerdotes Maius, um canto de recepção do bispo. Quando chega numa diocese, ele vai até o sacrário, ele reza, sai ainda não é a posse, né? Ele sai ali, ele vai até a casa do palácio episcopal, que era chamado Nossa de Lourdes. Não é onde é hoje o Palácio São José, onde está a Cúria de Bragança. 19 de junho de 27, aí sim, ele sai da igreja Rosário, que não é essa igreja que nós temos hoje, era uma outra igreja, a construção, junto com o cônego e chanceler de São Paulo, que dá ali a posse para ele, Dom Duarte Leopoldo e Silva, dá a posse para ele, o cônego João Batista Ladeira, como eu disse no começo, e ali ele sai em procissão até a Catedral de Bragança, e ali toma posse. Bom, da década de 20 até a década de 30, nós temos a oligarquia do Brasil, a política café com leite. Ele era um bispo monárquico por convicção, mas tinha muita amizade entre os presidentes do Brasil, quase todos. E assim ele foi. Ele ordenou o primeiro padre em Bragança Paulista, o padre José do Patrocínio, em 1928, que é da cidade de Socorro. Ele ordenou, sendo que a diocese de Bragança, a cidade de Socorro, a cidade de Barra Mansa, que hoje é Morungaba, e a cidade de Itatiba pertencia a Campinas. E todas as outras cidades pertenciam à diocese de São Paulo, sendo que Mariporé era o Juqueri. Era o Juqueri. Francisco Morato era fazenda Belém. Então outras pessoas perguntam, puxa vida, a divisão da diocese está errada. Não, pela época não estava errada. É que ali era fazenda, né? Pertencia a Bragança. Né? O problema é a locomoção que tinha. Antes era muito fácil porque passava o trem ali. Né? Passava o trem em Franco da Rocha, em Jundiaí, e desembocava em Bragança Paulista. Depois tem o estado de Sorocabana e entre mais. Bom, no governo do Vargas, eu não li as cartas, eu não tive acesso às cartas, se perdeu. Eu sei porque ele tinha um amigo chamado Góes Monteiro, que era o ministro da Guerra, era o ministro da Defesa. E ele ajuda o governo Vargas a dar um impulso ao Brasil, porque estava ainda na manufatura. Em 39 ordena-se um padre muito importante na minha visão de Diocese de Bragança, o Monsenhor Tito, Padre Tito, em 39, né? E o Dom José Maurício foi levando. E a pastoral de Dom Maurício, como é que faz? Porque a gente não pode fazer um anacronismo da história. A pastoral do Dom Maurício era muito consistente. Quem lê pelo menos uma carta pastoral já começa a entender a visão de igreja que está presente ali na pessoa de Dom José Maurício. Teve muitos embates por causa de passar a cidade de Socorro, não queria fazer parte da Diocese de Bragança, por causa que a linha de trem levava até Campinas e não tinha uma estrada para chegar a Socorro. A parte de Caieiras, que era melhoramentos também, ali teve um conflito muito grande, que só depois que o padre José César, o Monsenhor José César, deu um basta ali, foi um dos primeiros prefeitos de Caieiras. Então a visão de Dom José Maurício era reinar. O maior medo dele era o comunismo ateu e o espiritismo, que estava muito forte no Brasil,
O comunismo pela coluna Prestes, que Getúlio Vargas disseminou junto com os integralistas. Bom, terminando também ali, ele começa a construção do Palácio Episcopal, não dava mais para pagar aluguel, porque era alugado o Palácio Nossa Senhora de Lourdes. Ele começa a construir o Palácio Episcopal São José, onde é a Cúria de hoje, em 39. Mas com a Segunda Guerra que veio, né, e teve as crises totalmente, ele só conseguiu terminar em 1945 o Palácio Episcopal. Ele teve uma missa bonita na recepção dos pracinhas brasileiros que voltaram da Itália na Segunda Guerra. Os anos 50, ele também teve uma grande importância no CELAM de 55, que foi no Rio de Janeiro. As pessoas às vezes esquecem que a conferência, né, começou em Medellín em 68, mas não teve o primeiro CELAM em 55. Ele lá coloca as dificuldades que está acontecendo. Além do mais também, nos anos 40, a diocese começa a passar por uma transformação, não só depois da Era Vargas, no mundo inteiro, né? Com o começo da Guerra Fria. E ali começa a preocupação de Dom José Maurício com o comunismo e vir do leste europeu para o Brasil. Então Dom José Maurício lança várias cartas exortando seus padres como seguir pastoralmente ali a igreja. Em 56 ele perde o amigo dele, ministro da guerra, o Góes Monteiro, que era amigo dele de infância, do Alagoas. E nos anos 60, ele já está um pouco de idade, né? Aí começa uma fase meio turbulenta, assim, na história da Diocese de Bragança. O Dom José Maurício com o Concílio Vaticano II. O Dom José Maurício escreveu uma carta muito bonita sobre os anseios. Ele foi na primeira sessão, em dezembro de 62, e ali ele conversou com o Papa João XXIII, sem contar que ele era amigo também do Eugênio Pacelli, né, que era Pio XII, trocava cartas com ele e tudo mais. Até quando ele completou 25 anos de sacerdócio, o Eugênio Pacelli mandou uma carta. A participação de Dom José Maurício da Rocha no Concílio Vaticano II é problemática. É o que se fala. Ele encabeçou um grupo de padres, que são bispos, arcebispos e cardeais, mas era chamado Concílio de Padres. E esse grupo tinha como secretário Dom Geraldo Proença Cibô. E ele falou para o Dom Cibô: olha, o concílio está aí, o Papa João XXIII quer fazer a reforma, não a reforma, mas ele quer ver o anseio do mundo, quer ver como, quer dialogar com o mundo. E nós precisamos ter uma teologia sólida para responder a esse mundo, porque nós estamos um pouco assim, o modernismo está entrando na igreja. E ele encabeça esse grupo, e esse grupo tem na totalidade 250 padres. Né? Entre eles o cardeal Ottaviani, que era prefeito do Santo Ofício, que hoje é a Congregação para a Doutrina da Fé. O cardeal de Gênova, Giuseppe Siri, Dom Lefebvre, Dom Antônio Castro Maia, cardeal Spillman, e assim começou o concílio, depois com Paulo VI, e eles queriam apenas duas, que no concílio fosse definido o dogma da corredenção de Nossa Senhora, corredentora do Redentor que é Jesus Cristo, e um pouco de restrição no diálogo ecumênico com as igrejas não católicas. Nós temos aí a declaração, o decreto da Unitate Redintegratio, a Unitatis Humanae, que fala sobre os povos não cristãos. Então eles têm uma ressalva sobre isso. Mas a correspondência entre o Dom José Maurício e o Vaticano II era muito grande, garanto. Ele não negou o concílio, porque negar o concílio seria cisma na igreja.
ele assinou lá na primeira sessão. Só que cada bispo tem um pensamento sobre o concílio ali, tá bom, né? É necessário ter em mente que no concílio tinha 3 alas. E isso eu falo porque está um livro italiano do Roberto de Mattei sobre o Concílio Vaticano II, que fala sobre as 3 alas. Assim, a ala progressista e a ala conservadora, que é a da Cúria Romana, o cardeal Ottaviani. O que tem a ver com a Diocese de Bragança Paulista? Tem tudo a ver. A Diocese de Bragança estava inserida dentro do contexto eclesial da Igreja Católica. Não estava à parte, como conta a história. Ah, não, o Dom José Maurício chegou no palácio e não conversou com mais ninguém, não deu bola mais pro Papa. Mentira, mentira. Ele mandava rezar o terço, ele mandava rezar as missas em intenção do Concílio Vaticano II. Está lá nas cartas pastorais dele, está no livro Tombo. Bom, nos anos 60 aí, ele já estava de uma idade avançada. Ele era muito respeitado, é muita história para contar. Ele ficou doente em 68, tanto que Paulo VI tinha um apreço por ele, porque mandou o núncio apostólico falar para ele chamar assim, um bispo para auxiliar ele. E ele escolhe um carmelita de Itu, o bispo de Jundiaí, Dom Gabriel Paulino Couto, que ajuda ele até 71. Ele morre no dia 24 de novembro de 69 e Dom Gabriel Paulino Couto continua o pastoreio até 71, até a chegada do Dom Lafayette, que era bispo auxiliar de São Paulo. Bom, é muita informação, não sei quantos minutos deu aí, qualquer dúvida, mas o importante é o seguinte: o importante é que Bragança Paulista tem história, muitos mitos. Eu tenho orgulho de fazer parte da Diocese de Bragança Paulista, tanto pela história quanto pelos padres que doaram sua vida pela Diocese, e no qual nós estamos aí no dia 24, aí vamos completar 95 anos. Mais informações, se eu puder ajudar, a gente pode conversar aí, sei lá, né? Vai na Cúria, eu estou na Cúria quarta-feira de manhã e sexta-feira de manhã. Um abraço. Uma mãe que afaga o filho nos braços.